bons, né? Boards secos, boards lá embaixo. Eu vou continuar algumas vezes, né? Então, tipo assim, Justamente. eu não vou jogar só pra trincar. Eu vou É, jogar o post-flop com ele, né? é por Então, isso que eu não quero que o David pense que foldar o 7-7 é um erro. Por quê? Porque se esse cara aqui ele é um Nietzsche, é um cara com 3% de tribet, é um cara com 4% de tribet, cara, eu foldo tranquilo. Agora, sabendo que é um reg, eu não tô defendendo por 7 value. Eu tô defendendo pelo check raise, pelo probe, pelo que mais? Pelo bluff catcher. Então a gente também está defendendo pelo o erro, porque apesar dele ser bom e agressivo, ele erra. E ele erra no excesso de agressividade. E aí sim, do mesmo jeito que o Alexander acertou aquele gut shot lá no turn, cara, a gente vai acabar acertando um set aqui no flop, mas a gente não tá jogando por set value. Diferente da gente estar tá em posição, o cara abriu de cutoff, a gente pagou ali 2 blinds para jogar pro set value, aqui já é outro cenário. É por isso que eu não quero que tu pensa que foldar e que é um erro. Não é, cara. Tipo, depende da visão que tu tem do adversário. Então vai ter situações aonde a gente vai ir a favor da matemática. E vai ter situações onde a gente vai ter que jogar contra a matemática. Por quê? Porque a matemática ela não sabe que esse cara aqui é muito agressivo. Ela não sabe que esse cara aqui é muito passivo. A tribet desse cara. Ah, não, 46 mãos só. Mas tá, a tribet dele não é muito diferente disso, não. Ó, esse eu quero chovar na cabeça dele. Esse eu quero foldar. então, Alex, mas eu tenho um K-hand dele, né? Do Gamblex. E Ah. o tribet dele é 8%, não é tão alto, não. Cara, mas se você comparar, é porque a gente que tá estudando sabe que uma tribet ideal seria tipo acima de 10 ali, tendo 11 como a média e 12 como uma muito boa. Mas nem os melhores jogadores, não vou falar os melhores, né, mas a maioria dos jogadores que tribetam muito, eles estão com a tribet ali perto de 9, sabe? Então, tipo assim, ele é um cara muito. Mas também o que eu considero um cara agressivo? Não sou o cara que tribeta muito, mas o cara que vai continuar muito no pós-flop. Esse cara ele vai dar dor de cabeça. Tem um ponto que não entra na tribet, que é o squeeze, né? Qual skill? Ele squeeza muito, ele, Ah, ele sim, dá sim, muito, ele dá muito pré-flop raise. sim. Check. Ó, continuo com essa. Já que eu paguei, eu vou continuar. Claro, vou tancar, né? O time Intel. Vou tancar, vou pensar, tal. Eu acho que se fosse um Dama High, assim, sem conexão, eu continuaria, Alex. Até mesmo porque eu tenho o 7 espada, né? Então, tipo, Uhum. se eu trincar a turn, eu não vou completar um flush possível que ele tem lá. Mas Mas acho que qual. nessa Mas Ah, qual. conexão, mas assim, para Dama foldar, 10, mas Mas qual bordo? para foldar Peraí, peraí, flop, peraí. Qual bordo? Qual bordo vai se conectar melhor com seu range de call na tribet? O bordo X dama 10 ou o bordo X dama X? X Dama 10. Esse bordo vai se conectar muito mais Mas com. conecta com o range de tribet dele também, né? Mas beleza, mas é o que sobra para ele? Vamos pôr As e Dama, 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 10, 10, Rei, Rei, As e... Sobra para ele isso. Tá Rei ligado? 10, dama 10 também, não? Hã? Eu acho que é valete, 10 valete, Ah, 9 10. não, não. Você acha que ele tribeta essas boas? Não, não. Aí também não. Rei 10 off, não? ah, Não, ele vai. pelos números ele tá longe de chegar aí. Ele tá com Ele 8 não, ele vai desbalancear. Ele vai desbalancear pro talvez tipo Dama 9, Rei 9. Aí beleza. Rei Vala, beleza, Rei Vala ok, agora Vala 10, não. Dama Vala também acho que não, sabe? Tipo, acho que é a gente muito, muito otimista, mas beleza, mesmo que ele faça isso, a gente tá olhando pro range dele e ele tá olhando pro nosso. Aqui agora é uma guerra de mente. Então, eu queria falar de mente relacionada ao pensamento, né?
Mas aí eu vou fazer uma analogia de que é uma guerra de mente, quem mente melhor, sabe? Então, cara, esse range, o nosso range de call na tribet tá muito conectado, velho. Tipo, e aí a gente tem que pensar, tá, você foldou, mas e ele faz uma size bem baixa, daria para dar até raise nele, sabe? Tipo, sei lá, para não simplesmente pegar o nosso set, senão fica muito fácil. O que ficou parecendo que ele jogou pro 7 velo, né? Que pra esse 7-7, pra essa Tipo, se aí, trinca, não tem como você não jogar. Isso, se trinca eu continuo, se não trincar eu foldo. Só que aí fica muito fácil pro cara jogar contra a gente, sabe? Pô, vou tribetar e sebetar que ele vai foldar. Eu não tenho aqui também o fold do Alexander para ser, só tenho uma mão. Eu não tenho o fold do Alexander para continuation bet, mas tipo assim, senão fica muito fácil. A gente ia ser, esse range conecta muito com o nosso range. A gente tem um backdoor aqui. Da mesma forma que você tinha lá a gut shot, você também tem tem o set para bater para ti aqui. E mais importante, né, que tu não bloqueia, porque se você tivesse, por exemplo, 7 de ouros e bater o 7 de espada, era uma bosta. Então, tipo assim, o 7 de espada tá na tua mão. Então, dá para continuar aqui, cara. Tipo, você vai ficar com o quê? 34 bebês, sabe? Vai ver o que ele vai fazer lá. E aí, sei lá. E aí eu te digo o que eu faria, né, já que você foldou. Daria call. Eu, particularmente, nesse tipo de board, conexão com as brothers ali, eu não tendo muita defesa, os pares ali eu vou foldar praticamente quase todos. Eu vou continuar muito com esses pares que tem flush, backdoor de flush, mas mesmo assim ainda vou pensar em voltar. Eu acredito que por GTO vai ser praticamente quase um fold aí. E se tiver EV, vai ser bem baixo esses pockets aí. Tá, Por exemplo, igual eu te falei, se for um board tipo seco, dama 3 e 5, eu vou continuar. Dama 8 e 5, eu vou continuar. Dama 8 e 3, eu vou continuar. Agora, com brothers conectadas ali, basicamente, não... E principalmente desse cara que tribeta menos, né? Então, tipo assim, eu prefiro foldar. E eu acho que GTO... Eu acho que em GTO vai ser fold essa mão. Tá. Assim. Se tiver EV, vai ser bem pequeno. Tá, então eu vou abrir um parêntese, tá? Já que nem o Xará falou que ele concorda com o Alexander. As nossas aulas, tá? Eu vou frisar mais uma vez. Eu não tô cagando regra pra ninguém, não tô falando que... E desculpa o palavreado, tá? Que se pareceu grosseiro, mas eu não quero ser grosseiro, tá? É uma forma voluntária de falar com vocês e peço desculpa pelo palavreado. Nem deveria ter usado. Eu não tô tentando convencer a ninguém do que fazer. Eu só tô passando o meu ponto de vista. Tipo, você quer foldar? Beleza. GTO. O que a gente tá falando de GTO aqui? GTO puro? Porque esse cara não é. Esse cara não joga GTO. Esse cara ele tá totalmente desbalanceado por um perfil muito mais agressivo. Então, quando você for analisar essa mão lá no... E acho que você deveria fazer isso. Coloca lá, imputa, faz o node lock desse cara, o tanto que esse cara é agressivo. Eu acredito que se você colocar esse cara agressivo, pré-flop ele vai querer chover esse 7-7. Então, tipo assim, a gente está conversando a continuação de uma mão da forma com que ela foi jogada. Não estou tentando convencer ninguém que o que eu estou falando é o certo e o que foi feito é errado. Não. Até porque eu tenho a visão, eu conheço esse cara e sei que ele é agressivo. Não sei o que eu entendi o ponto que você chegou aí. Oi? Você quer dizer que a gente tem que levar mais pro MDA, que é a exploração dele mesmo ali, pela agressividade dele, e pegar uns combos que a gente não chovaria contra, por exemplo, pegar um cara que não tribeta. Você não vai chovar um Ice 5 Sutras. Mas contra esse cara, o Ice 5 Sutras já é um bom chove. Um Rei 10 é um bom chove. Então, tipo assim, mas são só linhas de pensamentos, tá? Não, hora nenhuma eu disse que o Alexander jogou certo ou errado. A gente tá fazendo review, eu tô falando tipo o que eu faria. Sabe? Pô, o cara tá me cobrindo, é um cara agressivo, é um cara que vai me pressionar, é um cara que eu já joguei várias vezes com ele, eu vou chovar pré, ponto. Da forma como foi jogado, já que eu paguei a tribet, nesse board eu não vou foldar para ele. E se ele fizer outra baixa no turn, eu vou pagar de novo, torcendo para ele pegar o as e rei dele, dar check-check e eu ganhar o pote. É mais provável, né? Não sei, porque não acabou a mão aqui.
Mas é só isso, tá? Então, tipo, não precisa de ninguém, tipo, eu concordo. Não, a gente tem um pensamento. A gente tem um pensamento. É isso. Win, call. Pagamos. Boa. GL. Parabéns, parceiro. Vanilla, né? Oi? É Vanilla, normal? Não, esse aqui do Alexander é KO. Pagamos, GL. Até Vanilla eu acho que é o bottom ainda do cobre. Valete 8, tanto Limp Call como Raise, né? É bem válido. Então, Call, beleza? Check. Começamos a betar. Eu não fico com medo do 6, eu quero extrair valor do 7, extrair valor do 4. Mas é porque se tivesse o 6, eu meteria flop. Oi? Só as 6 que sobra, né? E ele é beta flop. Eu acho que eu também não fico com medo desse ser, não. E aqui também quero betar também. Extrair valor, boa, call. As rei, nice. Extrair 2, eu acho que ele pagaria desse high river ainda. Esse 3 e 2 aqui no gap. Sendo o Psy da Labela lá, eu não vou abrir, mas se fosse jogador recreativo eu abriria. Defendo. Que eu defendo. Vou pegar aqui. É o mesmo cenário, MP. Borda. Seis e 2, beleza. Por ser 6 e 2, talvez eu faria 4.3, alguma coisa assim, para aumentar a fold equity, mas não é big deal. Aí você vai para uma, né, Alexandre? Não curto, não. Aí tu vai para uma, né? Eu só vou definir a mão aí, né? Eu acho que a gente perde muita ficha fazendo isso, mano. Acho que as mãos que ele já vai foldar para size baixo, sabe? Eu acho que a gente não precisa investir. Porque o que acontece? A população, tá? Gente, foi desagradável o que eu falei ali? Vocês desmotivaram? Não, mano, não, tá tranquilo. E eu acho que assim, eu acho que sempre você fica preocupado com isso, não, porque eu acho que cada um também tá colocando seu ponto de vista, né, Alex? Então, tipo assim, a gente não tá questionando a linha de um e de outro, é só um ponto de vista diferente. Então, tipo assim, um justificou por que não folda, eu justifiquei por que eu foldo, e eu acho que é isso, é uma troca. Não, é porque eu só quis... somos adultos, né, mano? Então, maravilha, é isso aí. Aqui pra crescer, né, com as opiniões. Só quis falar aquilo porque ficou parecendo que eu tava tentando convencer alguma coisa e isso não é... Não é o final. Tá. Falhou, mas a gente entendeu, mano. Então, tranquilo. Demais. Então vamos. Senti que esse cara... Eu senti que vocês deram uma brochada depois, ficaram meio assim, mas vão participar. Tô na minha opinião nesse spot, eu não gosto de ser bet alta aí no flop. Porque, tipo assim, 3,5, o cara call. O range dele já não é um range tão fraco. Já não é um range fraco. E aí a gente, tipo assim, não tem espadas, tem o 6, beleza, mas tá bloqueando 6 e 8, 6 e 9. E é isso, né? Tipo, então, eu iria pra baixa, sabe? Tipo, eu gastaria 6,5 betando 3 street. Hoje eles defendem muito melhor o flop. Você vê, tá no fold dele pré-flop, né? Se ele não foldou e a gente se betou o flop e ele pagou, aí eu completamente give a mão, velho. Eu jogo assim. E se for blefar essa mão, cara, eu acho que tem que... Mano, Blind Wall, velho, a chance da gente perder muita ficha fazendo algumas coisas fora da linha é muito alta, entendeu? E eu ia para essa, eu acho que essa linha de alta flop aí, mano, ele já não dá call sem o rei, sem o 9 no mínimo, entendeu? E pra gente fazer ele foldar um rei ou 9 aí, meu irmão, é muito difícil, cara. A gente perde muita ficha nisso aí. É melhor tentar um terço ali flop
não passou, que vá pra mão, vamos pra próxima e tudo certo. Não gosto. Não, assim, a gente falar em guivar, né? É uma palavra que a gente fala, mas a gente vai barrelar em turn que abre equity, seja uma broca, seja um backdoor, alguma coisa, sabe? Boa. Pelo que eu vi de blind war, tem até uma aula que o Aloysio participa lá atrás, que aí, vamos supor, se aí abate um 7 aí, um exemplo. Aí a gente pode ir até para overpod, se for o caso, entendeu? Mas com 0 equity, assim, eu acho que não é EV, não, quem faz. O ponto desse spot é o pré-flop, é dar raise e ele foldar. Ele não foldou, cara, checa, mãos... Não... A gente se beta, a gente chega a se betar. Se ele mais uma vez. Beleza. Vamos lá. 6 e 2 horas. 4 copas. Ah, tá bom. Passou? Olha lá, volta. Eu vou até anotar isso aqui, eu acho que é importante. Passou não. Aí. Aqui. Gente, vamos lá, de novo. A gente procurar fazer os comentários sem, tipo... Por mais que eu entendo que a gente é homem, todo mundo adulto, tanana. Vamos lá. O Alexander escolheu abrir o aqui. Beleza, o cara pagou. Ô, Alex, eu não sei se é só pra mim, mas tá... Tu fala, velho, some tua... Vou trocar a internet de novo aqui, peraí. Rapidinho. Vou trocar. Agora, qual que é a minha internet aqui? Peraí. Tem muito tempo que tá assim? E aí, melhorou? Melhorou? Alô? Alô? A porta do microfone, uma coisa assim, foi. Melhorou? Aparentemente sim, vamos ver. Vocês estão... De vez em quando corta, né? Sempre não. Mas vocês já estão me ouvindo? Sim, tá ok. Então, beleza. Mas melhorou ou tá cortando ainda? Tá melhor. Então, beleza. Mete marcha. Boa. Porque corta quando você vai falando, entendeu? Aí, por exemplo, você dá um pensamento longo, aí ele corta. Tá bom. Então, tipo assim, a gente precisa, nas mesas, a gente precisa ser criativo. Às vezes a gente vai tomar algumas decisões que parecem ser mais ok, outras vezes a gente vai tomar decisões que destoam um pouco do que seria ok. Mas independente disso, a gente tem que tomar decisões, sabe? Então, eu não faria isso, mas eu tenho certeza que pro Alexander estar fazendo isso aqui várias vezes, ele já ganhou potes jogando assim, fazendo isso. Então, dessa vez não deu certo. Eu preferiria... Eu acredito que o exploit dessa mão tá... Quando a gente pega esse As e 2 para abrir, o exploit está aqui. Quando esse cara dá esse call, a gente já começa a visualizar, a definir um range para ele. Beleza. Nesse range dele vai ter dama, valete, 10, 9, 8, rei, as. Não vai ter as, não vai ter as rei, não vai ter as dama, não vai ter as valete, não vai ter rei, não vai ter as, não vai ter 10, 10, não vai ter dama, dama. Então, tipo assim, já começa a definir um range para ele, beleza? Então, nesse range dele aqui, também vão ter cartas aqui que não vão se conectar aqui, sei lá, 5 e 4 suited, 7 e 6 vai conectar. Então, tipo assim, eu acho que o que vai ficar melhor aí pra gente... As e... Cara, As e 7, As e 6, As e 5 menos. Claro, sem os backdoors. Então, assim, tem-se uma parte, principalmente tendo 6 e 2, tem muita coisa que o Alexander vai conseguir fazer o cara foldar aqui. Principalmente se tratando de população. Tá? E aí a pergunta que eu fiz você foi para uma, não foi, Alexandre? Aí Alexandre foi para uma. O cara pagou. Pronto, give up a mão. Aí aqui,
Se é para mim fazer alguma coisa aqui, eu vou all in. Tá? Se é para mim fazer qualquer coisa aqui, eu vou all in. Apesar de entender que vai ter o mesmo efeito. Então... É porque nós temos que contar uma história, né, o Alex. Porque a nossa size flop parece que nós queremos expulsar o cara da mão. É o meu raciocínio. A única coisa que vem em mente quando alguém faz essa size, ele quer me tirar da mão de qualquer jeito. Porque quando nós damos call em 6.50, já é um TEL muito grande. Tipo, ele tem uma muito forte lá dando call em 6,5 no flop. Não sei se vocês concordam. Concordo. Tipo, eu não sei se é necessariamente isso, porque por causa da textura do board, mas tipo assim, eu acho que o problema é que, tipo assim, beleza, tipo, a gente tem bastante rei off, assim, jogando de reis, então, tipo, a gente vai atacar bastante, o board tem rei, só que, tipo, ao mesmo tempo, a continuação dele acerta bastante ali também, né, tipo, o range que dá o call no nosso rei, então, tipo, eu acho que é meio que fazer um size baixo para atacar os autofolds mesmo, saca? E com essa mão específica ainda que não tem melhora, né? Tipo, é meio que se for dar ali, se eu fosse apostar, eu apostaria só flop mesmo, 1/3, e desistiria turn. Porque, tipo, eu acho que todas as continuações dele ali, naquele turn e dama também, vão ficar... vão continuar ainda, ou... eu acho que a gente perde muita full jacket, assim. Mas essa é o que eu acho. E mais um ponto, tipo, se nós tem um rei nesse cenário aí, não tem o 6 e 2, tipo, tem um rei 2 off. A gente vai querer pra essa size no flop, seria, tipo, tanto blefe quanto valor. Nós temos que mixar, isso aí. Tem que ter um equilíbrio. A gente tem rei 2 off flop, você fala? Tem uma frequência de check. Eu tava analisando esses spot blind lá. Mas quando nós dá raise, eu sempre vou betar o rei 2, se eu tô subindo o rei 2. Mas... tem um mix, né? Tem um mix de C-bet e check. E aqui é aquilo que a gente já conversou, acho que o Alexander também ficou um tempo sem vir, mas não sei se ele lembra. Cara, se eu cheguei nesse river com esses 6 e 2, sabe, tipo, eu vou mandar. Alex, mas não tem o porquê, tá ligado? Não tem mais fold, cara. O cara tá com 18 blinds lá, o Bull Bout tem 40 lá, velho. Eu acho que, assim, não é porque eu errei flop e turn que eu preciso errar river, tá ligado? Mas quem... Eu acho que eu posso... Fold tem. Não, pera aí. Mano, ele foldou Não, peraí. Você acha que esse cara não vai foldar os flush draw que não entrou? Você acha que ele não vai foldar as brocas que não entrou? Você acha que ele não vai foldar os 8x, os 9x? Vai, galera. Alexandre, qual que era o... você tem um ponto. Ele folda todos os flush draws, os backdoor de sequência ali e tudo, né? Pode falar, Alex. Qual que era o teu plano com essa mão no pré-flop? Não, então, é uma mão fraca que eu quero definir pré-flop, né? A tua intenção não era blefar? Sim, tô blefando a mão. Então tipo... Eu não... Quando ele resiste size alta flop nesse board, e aí a dama até favorece eu dar outra, só que eu não quero expor meu stack inteiro, né? Eu tô falando a forma que provavelmente eu pensei a mão na hora. Então eu vou tentar fazer uma size pra ele foldar o 9 e o 8 ali, né? Porque é difícil continuar com o 9 ou com o 8 num board de rei-dama, né? Então eu vou tentar definir turn. E aí eu desisto do 4 porque eu acho que ele não folda mais nada. Então eu vou fazer foldar só o flush draw. Eu acho que ele não folda 8, ele não folda 9 no river pelo tamanho do stack. Mano, e como jogada, a gente meteu uma bomba flop, uma bomba turn. Será que ele continua com o realmente, velho? Então, tipo assim... Então tu percebeu que hora nenhuma eu questionei se o que você fez tá certo ou se tá errado? Eu tô seguindo a tua linha de estratégia? Cara, se eu me coloquei... O desastre pra mim aqui... Porque eu vou te falar, da forma como foi jogada... Cara, você vai... Se bobear dependendo do rei... E dependendo do vilão, claro... Tu consegue o fold até do rei do cara.
Agora, ele não vai foldar As e Rei, ele não vai foldar Rei Dama, ele não vai foldar Rei Valete, ele não vai... Esse cara tem 5 e 4 de espada ali, vai ganhar doce se seguir no River aí. 5 e 4, tipo assim... Tem 5 e 4 de espada lá, que ele dá call e vai checar River. Então, tipo assim, é isso aí. Cara, o problema é que trava a gente, e aí a gente fala assim, olha, Alex, não é porque eu errei pré-flop, cara, hora nenhuma eu considero que o Alexander errou, eu considero que ele definiu uma estratégia para esse spot, e ele foi de bala, e aí é que agora o sucesso é fazer esse cara foldar os As e X. Que tá cortando bastante agora para mim. Não sei então tá, mas o que vocês não entenderam? Não, nós entendemos. O sucesso é ele fazer esse cara foldar os As e X, fazer esse cara foldar os 7x. Isso é o sucesso para mim. E o fracasso é a gente dar check aqui, esse cara ganhar da gente com Ace High, Vala High, 10 High. Eu acho que do jeito que foi jogado, eu acho que a gente tem que dar o win, né, Rio? Mas, na minha humilde opinião, o nosso EV vai estar da ISO, igual ele isolou, pré-flop, beleza. E a gente se betar flop. Tipo, a gente não precisava investir. Isso é a minha opinião, tá, guys? A gente vai se betar flop, o nosso EV tá aí. Não passou, não abriu o equity turn, a gente simplesmente give a mão, guys. Na minha opinião, sem equity, né? Pelo que eu tô vendo de blind wall. Inclusive, eu tô precisando até melhorar minhas stats. Não, sim. E aí aqui tem um outro benefício pro nosso lado, que a gente tá cobrindo. A gente pega o balde do cara e o cara não pega o nosso. Ah, Alex, mas aí eu sabia que o range do cara é forte e eu fui de bala e os caras viram o meu showdown de 6 e 2. Cara, beleza. Na pior das situações, os caras vão dar nota lá. Jogador, lose agressive que vai de bala com 6 e 2. As 3 com 6 e 2. Aí na hora que tu der 3 lá nuts, na hora que tu der 3 com vala 10, ele vai te pagar. Então, tipo assim... isso, o Alexander resolveu dar check aqui agora. Velho, tudo bem. Eu, Alex, acho que a gente tem sim draws que não completam. O que completou aqui? O Vala 10. Então, tipo assim, draws que não completaram aqui, missed de flush draw, missed no ouro. Cara, situações assim, cara, a gente consegue fazer foldar sim, velho. Do mesmo jeito que a gente quer ficar com 20 para trás, ele quer ficar com 18 e ficar vivo no torneio. A voz do Alex tá cortando só pra mim ou pra Não, pra todo mundo. Pra todo mundo. Ah, beleza. Falando muito mesmo. Só pra eu saber sobre isso. Vamos encerrar nessa mão aqui, vendo o showdown. Tipo, o Alex, eu penso o seguinte, né? A gente tem um monte de mãos aí que a gente vai querer dar as 3. Rei X, 2P, seguida. E aí... A gente tem alguns combos que a gente quer jogar de check ainda nesse river aí, porque a gente vai ter um valorzinho às vezes. Tipo, vou dar um exemplo aqui, você tem um Vala 10 ali de espadas ali, que você barrela as... Não, o Vala 10 entrou, né? Você tem algum combo de espada lá que tem um 8, 10 e 8 aí de espada, alguns combos assim que acertou, alguma dama que beta, turn e checa river. Porque se tu tem valor. Sim, a gente tem um valor médio. Mas o 6 e 2... Pra mim, ele é uma ótima mão pra ele balancear junto com as mãos que a gente vai dar as 3. Isso. A gente não vai ficar dando as 3 aí só com valor. A gente vai ter que ter alguns combos. Que combo é esse, velho? É tipo isso, né? Sim. Uma mão. Mano, sim. Sabe, deixa eu tentar expor o meu pensamento. Isso foi até em um X1 que eu tive sobre realmente a efetividade do nosso... Se a gente tem fold ou não, né? Com uma quantidade X de blinds. Mano, se ele conta essa história, fazendo um terço flop, se ele ajusta turn ali pro pot ficar com mais ou menos a mesma quantidade de bytes que ele tem, se a gente encaixar o SPR, e é assim que eu acho que ele jogaria com mais rei, mano, a quantidade ele poderia fazer chove com 7-2, com 6-2, com o que fosse. E pra mim tava ok. Assim seria a linha que o Wise Rei faria. O Wise Rei não ia querer chegar tão assim, sem fogo, nada tal.
Depende, porque tem board que a gente quer fazer size alta mesmo, entendeu? Você, tipo, depende muito dos boards. Tem board que a gente vai querer ir de alta, alta e chove. Tem board, igual você falou, que a gente vai de de 1/3, meio pote e chova river. Mas alta chove quando tu fica com o SPR 0,4, eu acho que, assim... Esse board eu não condeno ele de size alta, porque realmente a gente vai conseguir tomar call de coisa... A gente vai poder foldar coisa melhor, lógico, né? E a gente vai conseguir tomar call quando a gente tiver valor de coisa pior também, saca? Tipo, esse cara não tá largando flush draw, não tá largando broca, não tá largando tipo assim, nenhum par aí. A gente betou médio turn, né? Não foi alto. Então, tipo, ele pode ter os flush draws ainda pra foldar. Então, e eu acho que pode ter o 8 e 9, né? Que possam foldar também. Porque, tipo, eu acho que meio pote ele não folda turn ainda. A questão é que a gente não tem equity, gente. A gente não tem equity pra barrelar nesse turn, não. A gente mas vai na aéreo todo, total aéreo, velho. Calma. Mas eu concordo que do jeito que foi jogado, quando a gente chega nesse river com 6 e 2, não tem como a gente dar check, cara. A gente tem que chuvar. Mas não é o combo que eu queria chegar lá, sabe? Essa é a parada. Isso. Mas eu tô só falando, como o Alexander jogou, uma ideia pra ele observar. A gente tem uma mão diferente bem, ó. Se a gente tem 6 e 2 suited de ouro, 6 e 2, eu concordo eu não daria nem o raise pré-flop, eu iria de limpa essa mão, por exemplo. Mas e a gente tá analisando aqui também uma mão crua, assim, um spot só, né? Porque em um torneio a gente joga quantos blind war com o cara na nossa esquerda e na nossa direita? A gente joga vários. Então a gente também tem que levar um pouco isso em consideração, né? Quem que é o cara, como que ele tá jogando. Às vezes o cara ali é um rocha ali, tá dando 2 call, aí eu give mesmo, não show isso aí não, saca? Ô, Alex. Oi. Só essa questão, não sei se foi o David ou o Adoís falou, questão, eu acho que o mais importante, eu acho que eu errei os sizes, eu também gosto de size alto flop, porque o field não tá foldando tanto, né, pra ser bet. Boa. Então eu acho que puxar a size também aumenta a fold act um pouco. Aí eu acho que turn eu errei bem, assim, a questão da size, e aí o SPR não fica tão bom pra gente blefar algumas mãos, né. Então ele não vai foldar tanto quanto a gente gostaria. Então a gente não tem tanta fold act. Eu acho que se tivesse aí umas 30 blind para trás cada um, acho que vai fazer bem efeito esse blefe, né? Menos do que agora. Então acho que o SPR é muito importante aí a gente acertar esse SPR para blefar river. Tá. Então acho que é a principal parte dessa mão. Alexander, até pra gente finalizar o dia de hoje, a gente vai voltar com esse review na sexta. E caso algum dos instrutores não possa durante a semana, a gente já volta com ele também. Cara, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Tudo, cara. Mas esse cara no Big Blind não é o The Nerd Guy. Então, cara, isso que é conhecimento. Ó, vamos lá. Aqui, vou perguntar para todo mundo. Tomate é verdura ou é fruta? É fruta. Fruta. Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Então, a gente tem que ter conhecimento. Isso é muito importante. E a sabedoria é baseada no conhecimento, né? No caso, né? Agora, sabedoria é você entender que, tipo assim, cara, esse cara da tua esquerda, ele vai te dar call. Ele vai te dar call sim na maioria das vezes nesse spot, porque nós deixamos o range dele muito forte. Mas não se apegue a isso para terminar algo que tu começou. Sabe? Cara, tu traçou uma linha, tu usou uma size de 3,5, que é o padrão, poderia ter usado maior ou menor. Tu betou alto no flop porque é um bordo carregado e talvez com seus reis X tu ia querer fazer isso até para limpar altos. Então, tipo, no turn, tu escolheu e outra, e aí tu chega aqui, nesse river, com a única chance de ganhar esse pote. Aqui a gente tá falando de um blind 200, 400. Sabe? Para tu ir mais longe nesse torneio, tu precisa do fold desse cara. Tu não pode, na minha opinião, eu, Alex, nesse cenário, eu não posso dar o showdown com esse 6 e 2. Eu vou mirar no meu 5% de chance desse cara foldar essa mão. É melhor você blefar, o cara te dá a call e você perder e ele vê seu 6 e 2 do que você rodar em check-check e ele vê seu 6 e 2. Então, pode ir, Jensen, pode concluir.
E tipo assim, ó, o Alexander, essa mão, ela não vai precisar de passar todas as vezes que você blefar. Às vezes, se ela passar 1 em 5, já é lucrativo esse bluff, entendeu? 1 em 4, mais ou menos, saca? Sim. E aí, porra, velho, Alex, mas se eu perder a mão, olha o estrago que vai ser no meu EV. Mas e se esse cara foldar? Assim, o Alex. Mas essa que o EV explode, né, mano? Sim. Aí, só um minuto, Vitor, que eu vou te dar a palavra. Aí, cara, eu posso até questionar com o combo que você chegou no River. Mas eu não posso questionar que o teu conhecimento não está nessa linha que tu jogou. O que torna, talvez, o teu size no turn errado, o que está errado nessa mão é o teu combo. A tua estratégia não está errado. A tua linha de pensamento não está errada. Mano, e aí eu aprendi com o PVSS. Cara, vai ter vezes que a gente vai ter que cair atirando. Se é pra cair, cai atirando. Se existe uma luz no fim do túnel, mira nela. E aí, Vitor, o que tu ia falar? É uma questão de... minha opinião aqui, no caso, né? Tipo, não dá showdown com esse 6 e 2, mas contar a história da maneira correta, nesse sentido. Eu concordo com os raciocínios aqui de vocês, mas, tipo, se a gente beta flop size alta, eu gosto de size alta, mas não esse size que o Alexander fez. Se a gente beta flop meio pote, ou beta turn chova rive, pô, gosto demais, vou cair atirando, eu vou blefar esse compo, não vou chegar e dar showdown de 2. Mas que compo que a gente tem jogando assim? Porque, tipo, quando a gente tem muito valor, a gente não quer fazer, tipo, gente, alta turn. Mas aí a gente tá falando, Vitor, a gente tá falando de ter jogado o prime do poker. Da gente não cometer erros teóricos na linha jogada, sabe? A gente está analisando aqui agora uma situação onde o nosso amigo ele chega no river. Falhou de novo? Muito. A gente está analisando, só saiu isso. A gente tá analisando o prime do poker. O prime do poker seria tudo que a gente está falando. Manipulação de size, controle de pote, SPR, parará. Mas não foi assim que o Alexander chegou com 6 e 2 no river. Agora eu faço uma pergunta. Vamos lá, vamos falar de valete. Vamos falar de as e valete de espada. Tu pagaria a primeira no flop? Eu, no Big Blind, pagaria. Dama, agora, melhorou ou piorou tua mão? Melhorou. Tu pagaria 9 blinds? Acho que eu chovaria já. Né? Não. Mas tu não foldaria. Não foldaria? Não foldaria. Mas quando você chova nesse turn aí, você só vai tomar call, se brincar, perdendo, né? Mas... Com equidade, lógico, mas a gente vai continuar fazendo o cara foldar o que a gente tá na frente, né? Aí tu faria o Alexander foldar o 6 e 2. Eu vou falar, se eu visse que era reg, de Ice e Vala de espada, eu daria call. Beleza. Mas aí tu ia falar que... Tu ia olhar e falar, porra, velho, esse cara teve coragem de dar bala com 6 e 2. Eu ia fazer o note ainda, Saca? Então, tipo assim... Esse cara, ele chega assim com draws no river. E quando vocês dois chovam, se for do Ice Valete, você não completa a nossa igualdade, né? Então, tipo assim... É acreditar, velho. Porra, e depois estudar a mão e falar, velho, essa linha que eu joguei aqui, ela foi tesão máxima, velho. Meu coração quase saiu pela boca, mas eu fiz o cara foldar. E você tem que entender que se você fizer foldar o 4, é bom, velho. Não, se fizer foldar o 5, o 5 não, né? O 7 é bom. Então, vamos ver se foi check. Check e... A Galete mostrou. Ele foldaria. Eu acho que ele foldaria, na minha opinião. Foldaria. 9x, 8x. A gente não sabe, mas a gente tem que contar. Fala, velho, o meu range é amplo, mas aqui na Blind War o range do cara também é amplo. Mas eu concordo com o Alexander aí. O cara deu call flop e deu call turn. Vocês acham realmente que ele
Foldaria. Eu concordo que vai ter um pouco menos de fold, mas eu concordo também com o Alexander que ele encaixou mal os size, sabe, para chegar no River. Se chega no River com um pouco de mais de ficha, eu concordo que vai ter mais fold. Mas eu chovaria também. Se ele foldaria ou não, a gente só vai saber no próximo spot que o Alexander jogar. A gente não vai saber, não. Se ele chovaria ou não, eu tava lá do mesmo jeito. 6-2 off, eu não queria dar showdown pra ele, não. Não, mano, quantas vezes eu já mirei aqui jogando, tipo, o fino do poker, sei lá, alguma linha que eu tô no prime da minha estratégia, e eu falo assim, eu vou chovar porque eu vou fazer esse cara foldar os 5 que ele joga desse jeito. Aí eu chovo, o cara vai lá e me dá call com 3. Tá ligado? Tem que pagar parabéns pra ele, cara. Só fechar a tela. É isso aí. É isso aí. Mano, olha só, quando esse cara te paga, você vai lá e marca ele e fala bem assim, ó. Pagou as 3 do Big Blind no Blind War com segundo par no flop e terceiro par no River. Aí quando você jogar de novo com esse cara, mano, você vai pregar ele de novo com valor, saca? Sim, porque agora imagina se o Alexander... vai te marcar. Se o Alexander tivesse jogado dessa forma aí com o Valete 10. Você acha que esse cara ia jogar? Aí a gente chega no River na mesma coisa. Se ele ia pagar River ou não, mas aí o Alexander ia ter extraído o máximo e talvez a gente ia estar falando, pô, jogou bem. E às vezes ganhar ficha ou perder ficha não tem nada a ver com jogar bem. O próprio Yuri já falou, não sei se vocês já viram, que em alguns momentos tu vai ter que perder ficha para jogar bem. Alex. Oi. Eu quero trazer um ponto de umas aulas antigas que eu já vi aqui na galeria da Bruna. Ela fazendo um 1-1 com o João. E aí ela pega um monte de mão dele de Blind War e fala, velho, tipo, eu entendo, a gente quer ser agressivo do Small Blind e tudo mais, mas ela pega um monte de mão tipo essa, por exemplo. É 7-2, vala 2, 10-3, que ele abre e barrela, e às vezes ele desliga no River. Aconteceu igualzinho isso daí, saca? E ela fala, velho, se tu vai jogar assim, barrela e checa no River pro cara ganhar você com qualquer coisa lá, limpa essa mão, velho. Não abre ela, saca? Não precisa de, sei lá, e às vezes eram as mãos de reta, inclusive, né, mano? Então, tipo, ela olhava lá e falava, pô, tu perdeu aí 20 BB nessa mão aí, porque tem 40 ali no pote ali, então você colocou quase uns 20 blind lá, com 6-2, mano. Olha pra você ver o tanto que você tá investindo com a mão que o plano não era esse, né? E aí, mas fica mais ok quando tu vai até o final. Fala agora. Sim, aí ela inclusive fala isso. Fala, se você tiver coragem de realizar o plano até o final, eu vou te dar os parabéns. Agora, como tá jogado aqui, ela ainda falou pra ele, né? Você pode olhar isso na aula, né? Ela repreendeu. Ele falou assim, ó, eu não quero ver isso novamente, velho. E aqui tá cheio de mão dessa sua. Tipo, ela deu o exemplo lá nessa aula que eu vi. Aqui, então vamos fazer o seguinte também, Jensen. Pega o link dessas aulas, vocês também que estão estudando, pega o link dessas aulas assim que vocês acham que é interessante, que agrega, e compartilha ali. Eu tô precisando melhorar meu jogo na Blind War. Manda aí pra gente. Vou procurar aqui agora a aula aqui e vou mandar no alunos ali pra gente. Aí compartilha isso no grupo ali da Apex ali. Beleza? Pessoal, até sexta. E se pintar alguma oportunidade, eu aviso vocês, a gente cuidar da sequência. Mas sexta a gente vai continuar. Valeu, Tomão. GL, valeu, pessoal. Valeu, guys. GL máximo aí. Nice review. Junto vamos evoluindo e crescendo. Amém, é isso mesmo.